Bem-vindos a mais uma reflexão com o Tio Black, nesse tema que vai bugar sua mente. E se? E se a gente estivesse buscando a Deus do jeito todo errado? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que vira de ponta cabeça o nosso jeito de pensar sobre espiritualidade. Vamos sair da performance e ir para a paixão, do esforço para a entrega total. É uma mudança que, olha, pode redefinir tudo. Vamos nessa! A nossa análise de hoje é inspirada por uma obra que já começa com essa pancada do C.S. Lewis. A ideia é a seguinte: espiritualidade não é um hobby, sabe? Não dá para ser algo mais ou menos importante. Ou não significa nada ou significa tudo. É nesse território do tudo ou nada que a gente vai caminhar hoje. Olha só o nosso roteiro, a gente começa caindo na armadilha da performance, um lugar que, vixe, muita gente conhece bem. Depois, vamos ver um confronto que pode libertar a gente, o perigo que se esconde nas coisas boas e essa ideia maluca de estar espiritualmente bêbado. Daí, a gente questiona se Deus é tão exigente assim e fecha com aquilo que talvez seja a única coisa que realmente importa. Então vamos começar com essa ideia que talvez seja bem familiar. A de que a vida espiritual pode ser medida, sabe? Como se fosse um placar de jogo, baseado no que a gente faz, na nossa disciplina. A jornada que a gente está analisando começa com essa decisão radical: buscar a Deus como nunca. O autor da obra que nos inspira, Luciano Subirá, mergulhou de cabeça. Imagina, jejum de 21 dias, mais oração, mais Bíblia. Ele estava decidido a quebrar todos os recordes espirituais dele. E a mentalidade dele era de um atleta mesmo. Não era só buscar, era medir essa busca. Era sobre quebrar recordes pessoais. O jejum mais longo, o maior número de capítulos lidos, mais horas de joelho no chão. A espiritualidade tinha virado, literalmente, uma planilha de performance. E aqui que a história dá uma virada. Porque, apesar de todo esse esforço, de toda essa performance, alguma coisa não encaixava. Sabe aquela sensação de que, mesmo fazendo tudo certo, você não está chegando onde deveria? Essa tensão é o que prepara o terreno para o que vem a seguir. E essa tensão toda explodiu num momento decisivo. Um confronto que não veio como uma bronca, não, mas como uma revelação profunda, bem no meio de uma simples reunião de oração. A cena é forte, imagina só. Todo mundo ao redor dele quebrantado, chorando, se arrependendo. E ele sentiu raiva, indignação. Ele ficava pensando em todo o esforço, no jejum, na dedicação. Em vez de se arrepender, ele meio que bateu o pé, sentindo que tudo que ele fez estava sendo ignorado. E essa indignação virou uma pergunta silenciosa, mas que gritava dentro dele, direto para Deus. É uma pergunta que nasce da mentalidade de performance, né? Qual é a meta? Me diz o placar que eu preciso atingir para te agradar. Ele só queria saber qual era o próximo recorde a ser quebrado. Só que a resposta que veio não foi uma nova meta, não foi uma crítica. Foi algo muito mais profundo. Foi um convite carinhoso para ele largar de vez esse jogo de performance e entender o que é buscar de verdade. E a resposta foram só 4 palavras que mudaram o jogo todo: até que nada mais importe. A meta não era um recorde. A meta era um estado de coração. Um ponto em que o desejo por Deus se torna tão gigante, tão central, que todo o resto simplesmente perde a cor. A pergunta muda de o que eu tenho que fazer para quem eu mais desejo. Certo. Então, se a busca não é sobre performance, o que é que nos impede de chegar nesse lugar? A resposta pode surpreender. Porque muitas vezes os maiores obstáculos não são as coisas ruins, não. São as coisas boas da nossa vida. As bênçãos. O autor usa uma analogia que é simplesmente perfeita. Pensa assim, um pai dá para o filho aquele videogame que ele queria mais que tudo. Um presentão, um ato de amor, uma bênção, certo? Pois é, mas é aí que a coisa complica. E esse slide aqui mostra o problema com clareza. O videogame, que era a bênção, se tornou tão legal, mas tão legal que o filho se distraiu do pai. O pai chegava em casa e o filho estava mais preocupado em passar de fase do que em dar um abraço no pai. A bênção, sem querer, virou uma barreira para o relacionamento. E esse princípio vale para um monte de áreas. O nosso trabalho, que sustenta a família, o casamento, que é uma bênção, até o nosso serviço na igreja. Todas essas coisas que são boas podem, de fininho, roubar o lugar central no nosso coração, nos distraindo de quem nos deu tudo isso. Para aprofundar essa ideia de distração, o autor usa uma metáfora muito forte, a da embriaguez espiritual. Vamos entender o que isso quer dizer. A ideia aqui é bem simples e não tem nada a ver com bebida alcoólica. É sobre estar tão bêbado, tão consumido pelas preocupações, pelos prazeres e até pelas bênçãos da vida, que a nossa consciência de Deus, some.
A gente simplesmente esquece dele. De acordo com os estudos e levantamentos do tio Black, a fonte aponta 5 bebidas que podem nos deixar assim. Começa com o óbvio, os prazeres, mas vai ficando mais sutil, saca? A busca por dinheiro, o orgulho do nosso status, o excesso de atividades no ministério e até nossa própria família. Qualquer uma dessas coisas pode nos intoxicar e tirar o nosso foco do que é essencial. Chegando aqui, talvez surja uma pergunta na sua cabeça. Peraí, mas essa exigência toda de seu centro, até que nada mais importe, isso não mostra um Deus meio carente, meio egocêntrico? A obra que a gente está vendo hoje responde essa pergunta de frente. E a resposta é um soco no estômago. O mandamento de colocar Deus em primeiro lugar não é para satisfazer uma necessidade de Deus, é para nossa própria proteção. É um ato de cuidado para nos proteger de outros senhores, tipo o dinheiro, o status, o nosso ego, que no final das contas sempre vão nos levar para um caminho ruim. Não é controle, é cuidado. A ideia é que Deus, como El Shaddai, que significa o Todo-Poderoso, aquele que é mais que suficiente, é completo em si mesmo. Ele não tem carências. Nós é que precisamos dele no centro para ter equilíbrio, para ter propósito. Então, essa exigência não vem do egoísmo dele, mas do amor protetor que ele tem por nós. Isso tudo nos traz para a conclusão dessa jornada. Depois de desmascarar a armadilha da performance e entender o perigo das distrações, o que sobra? Qual é o alvo de verdade? A história de Marta e a Maria é a ilustração perfeita para isso. Marta estava super ocupada servindo Jesus, uma coisa boa, claro, mas isso a deixou ansiosa, distraída. Maria, por outro lado, escolheu a comunhão. Ela só queria estar aos pés de Jesus. E ele elogia ela dizendo que ela escolheu a melhor parte, a única coisa necessária. Estar com ele é mais importante do que fazer coisas para ele. E isso nos deixa com essa pergunta no ar. No mundo com 1 milhão de distrações, com tantas coisas boas e urgentes brigando pela nossa atenção, será que a gente está escolhendo a melhor parte? O que na nossa vida é a única coisa que é de verdade necessária? Fica aí a reflexão. Tio Black agradece por ter assistido mais este conteúdo feito com muito carinho para você. E se foi relevante, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima reflexão.